ficar fera fazendo essa quantidade de exercício, meu querido. Só ter tranquilidade. Página 375, exercício 28. Nas lições iniciais de um curso de mergulho com equipamento autônomo, cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície, sem prender sua respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra a gradativa descompressão. O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal para o mergulhador durante a subida, pois nesse caso, a transformação sofrida pelo ar nos pulmões é isobárica. Não dá para dizer porque a pressão está mudando, né? Ele estava numa região de pressão maior e está indo para a superfície para a região de pressão menor. Isobárica cancelou então, a letra E e a letra B está fora. Isotérmica com aumento da pressão do ar. Isotérmica eu acho razoável, porque né, o corpo humano está a 36 graus e meio aproximadamente, né, porque o cara não vai ter um aquecimento ou um resfriamento absurdo dos pulmões no ar, porque isso também geraria problemas. Então isotérmica tudo bem. Com o aumento da pressão do ar, peraí, ele está subindo ou está descendo? Ele está dizendo que é subida, então não pode ser aumento da pressão. Aumento da pressão não pode ser, tem que ser redução da pressão. Isotérmica com aumento do volume do ar. Isso tudo bem, a tua caixa torácica, ela está mais pressionada lá no fundo da água, então o volume dos pulmões é menor. À medida que tu vai para a superfície, a pressão em volta da tua caixa torácica diminui, e aí tu consegue então, aumenta um pouquinho o volume dos pulmões. Então, isotérmica com aumento do volume do ar eu acho razoável. Mas vamos analisar o outro item. Isovolumétrica é dizer que o volume da caixa torácica é a mesma na subida, é muito delicado. Não daria para dizer. Com diminuição da pressão do ar. A diminuição da pressão eu aceito. Mas o problema é que eu não aceito o fato de o pulmão estar com o mesmo volume. Até porque ele falou para não trancar a respiração. E mesmo que tivesse com a respiração trancada, esse volume não vai se manter constante, cara, quando tiver uma pressão absurda da água em volta de ti te espremendo. Então é por isso que eu vou de item D. Mas eu confesso ali, o item D e o item E é perigoso. Mas eu acho mais sensato dizer que é isotérmica por ser um ser humano, né, 36 graus e meio, do que dizer que é isovolumétrica, sendo que o cara ainda está respirando, ele pediu para respirar. Então, durante a subida, ele está com o pulmão mudando de volume, certo? Eu não sei se era ali o detalhe, eu acho que deveria ser ali mesmo. Então, sempre conferindo o gabarito da gente, eu erro, não se esqueçam. Vamos lá, gente, mais uma. Vamos. Ele falou no enunciado que não muda o volume, de repente é isso. Ah, tá. Não. É possível. Deixa eu ler de novo. Nas condições iniciais do curso de mergulho, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície, sem prender sua respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra a gradativa descompressão. O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal para o mergulhador durante a subida, pois, neste caso, a transformação sofrida pelo ar nos pulmões tem toda a razão. Eu fiz a questão pensando no cara que sobe respirando, né? Mas ele me pediu para pensar na questão do cara que trancou o ar, né? Por que vai ser fatal? Concordo plenamente. Isovolumétrica com redução da pressão. O que mata o cara é o item E. Ele perguntou o que mata o cara. Eu ainda poderia questionar o isovolumétrica. Eu ainda poderia questionar, né? Porque mesmo com o pulmão, mesmo com o ar trancado ali, o pulmão vai ter que aumentar o volume. Porque de onde é que vai vir a descompressão, se não for do aumento de volume? Tá beleza? Então eu não sei, cara, se eu mudo o gabarito. Não, assim, ó, eu entendi a tua colocação, entende? A
confesso que na leitura eu fui relapso com a minha atenção. De qualquer forma, eu vou manter o gabarito, por quê? Porque quando eu tranco o ar, deixei meu pulmão com volume grande, mas eu estou lá de baixo, então eu não consegui aumentar o volume tudo que eu podia. Então eu ainda estou com ele relativamente comprimido. Quando eu subo, o pulmão vai aumentar de volume. E é esse aumento de volume que vai reduzir a pressão. Certo? Então eu continuo mantendo o item E, embora a questão toda mire para o item, vou continuar com o item D. A questão toda, ela é isso que é a tensão da questão, né? Querendo que o aluno vá para o item E, certo? E tu vê que sacanagem, o cara tem que ter noção realmente do que acontece no cara que mergulha, né? Para poder matar essa questão. Eu não comentei com vocês o perigo da embolia pulmonar. Deixa eu comentar com vocês o que acontece, mais especificamente. Com certeza todos vocês já abriram uma garrafa de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante. Vocês devem ter percebido o que acontece, né? O que acontece quando eu abro uma garrafa de refrigerante? Olha para o líquido, o que tu vê? O que tu vê? Olhando para o líquido, tem uma coisa que acontece lá. Tens que olhar aquela situação. Tu faz esse dever de casa, então, e aí quando tu observar alguma coisa acontecendo ao abrir o refrigerante, tu volta a me perguntar, eu te explico a embolia pulmonar. A não ser que alguém lembre. Alguém lembra o que acontece quando abre o refrigerante? Formam-se bolinhas, uma pessoa lembrou, então eu posso continuar a aula. É claro que tá de sacanagem comigo, né? Falta de vontade, isso vai te marcar no vestibular, dessa tua falta de ímpeto para participar da aula. Mesmo que seja internamente, se tu tem vergonha e ninguém quer participar, tem que ser internamente falar, bolinhas, certo? Aí tu já está participando, porque senão tu não subir na aula, a aula não serve nada para ti. Fica ligado, meu querido! Participação mínima que eu espero, né? Bolinhas, em homenagem à colega eu vou continuar então. Que bolinhas são aquelas? De onde é que vem aquelas bolinhas? O gás carbônico contido no refrigerante. Que engraçado, então o amigo, ao saber disso, me informa que o refrigerante está no estado líquido, mas tem componentes gasosos que foram liquefeitos no seu interior. Concorda comigo? E o teu sangue, como é que é o teu sangue? Teu sangue é um refrigerante. Teu sangue tem oxigênio e gás carbônico fluindo por ele, na fase líquida. Caramba, então tem gases fluindo pelo teu sangue o tempo inteiro, assim como no refrigerante. Só que gases no estado líquido. Se eu vou lá para o fundo do oceano, meu corpo todo está pressurizado, com uma pressão enorme. E então o meu sangue está se comportando como um refrigerante que está pressionado dentro da garrafa. Se eu subo rapidamente, o que acontece com a pressão em volta do meu corpo? Diminui drasticamente, assim como quando a gente abre uma garrafa de refrigerante. No teu pulmão aparecerão bolinhas. Bolinhas como aquela do refrigerante que tu abriu. E não vai dar cosquinha nas tuas veias. Ai, que gostosinho. Não, o teu alvéolo pulmonar, que é a estrutura no pulmão que faz a troca gasosa, é altamente sensível. Quando esse alvéolo pulmonar for fazer a troca do gás carbônico com oxigênio, na hora que a bolinha se formar no alvéolo pulmonar, ele vai estourar que nem pipoca. São os teus alvéolos estourando. E o alvéolo estourando vai ter um edema no pulmão, vai começar a ter sangramento no pulmão. E aí, em pouco tempo depois, tu tá morto. Beleza? Então muitos já morreram com essa brincadeirinha. Mergulha até o fundão na raça, porque o cara é fera, e aí volta correndo pela falta de ar, né? Tem que voltar devagar, bicho. Se tu voltar rápido, embolia pulmonar, em poucas horas tu tá morto. Então é uma coisa muito delicada aí, essa história de formar bolinhas de gás dentro do teu sangue. E isso ocorre porque, mesmo que tu esteja com o ar, né, trancado dentro do pulmão, o teu pulmão vai variar de volume, com certeza, devido à descompressão gerada pela pressão da água ali, né, reduzida à medida que tu sobe. Então eu mantenho o gabarito D mesmo. Mas é uma questão delicada essa, eu confesso. Quem mais? As duas aqui estão proibidas já de pedir questão. Fiquem à vontade, eu estou preocupado com os demais que ficam me perguntando. Ou fizeram todas e não tiveram dúvidas, o que é quase impossível, né? Ou não estão fazendo, que é o
estar jogando dinheiro fora e perdendo o seu tempo. Fica ligado, meu querido, se tu exercitar, tu vai aprender, se não exercitar, não vai aprender, é simples assim. E me ver fazer e achar fácil não significa nada, não se esqueçam, gente, sejam humildes. Vamos gente aí, onde? Muitíssimo obrigado. URGS, seria legal estudar na URGS. Lá na página 373, 373, a questão 16 da URGS, falava o seguinte: os pontos A, B e C do gráfico, pressão B em função do volume V, indicam 3 estados de uma mesma amostra de gás. Beleza, então é a pressão B versus o volume V, ele não falou a unidade. Tinha um ponto A que estava relacionado 8 de pressão com 1 de volume. Tinha um ponto B que estava com 3 de volume para os mesmos 8 de pressão. E finalmente um ponto C do gráfico estava relacionando o volume 6 com a pressão 4. Unidades arbitrárias de P e V. Sendo TA, TB e TC as temperaturas absolutas correspondentes aos referidos estados, podemos afirmar que ele quer saber a relação entre essas temperaturas. PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Como a pressão é a mesma para o A e para o B, é uma transformação isobárica, eu posso eliminar as pressões. O volume do A era 1, o volume do B era 3, e fazendo a multiplicação cruzada, eu percebo que a temperatura no ponto B é o triplo da temperatura no ponto A. Já achei a relação entre a temperatura A e B. Farei o mesmo agora entre B e C. PC vezes PB vezes VB sobre TB é igual a pressão do ponto C, volume do ponto C, sobre temperatura do ponto C. A pressão do ponto B é 8, o volume do ponto B é 3 e a temperatura do ponto B eu não sei. A pressão do ponto C é 4 e o volume do ponto C é 6. Assim eu posso relacionar a temperatura do um com a do outro. Vou dividir por 8 por 4 aqui dá 2, vou dividir por 4 aqui dá 1. Vou dividir por 3 aqui dá 2, vou dividir por 3 aqui dá 1. E como tem 2 na esquerda e 2 na direita, eu posso cancelar. Fazendo a multiplicação cruzada, a temperatura B é igual à temperatura C. Agora que eu achei a relação entre as temperaturas, é só assinalar. TB igual a TC, e essas temperaturas são maiores que TA, o triplo de TA. Então TC igual a TB, que é maior que TA, letra B. Ótima questão para a gente exercitar a equação geral dos gases perfeitos. Muito obrigado. Vamos lá, galerinha, é só pedir. Agiliza!